Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde a você que está aqui comigo nessa sexta-feira ou aqui nesse replay, em qualquer dia da semana, horário, local, seja lá onde for, mas com sede de aprender, sede de se aprimorar, sede de se conhecer cada vez mais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento da semana onde a gente compartilha boas informações, bons conteúdos, onde a gente aprende um pouco mais sobre o bom funcionamento do nosso corpo através não só da visão da Ayurveda, mas também da visão da ciência moderna. Afinal de contas, sou um nerd e gosto de trazer boas informações para vocês poderem cada vez mais viver uma vida com mais qualidade, com mais consciência, com mais saúde. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o pilar do sono, um dos pilares mais essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo, tanto na visão da ciência moderna, da medicina moderna, quanto na visão da Ayurveda. Afinal de contas, muitas coisas que a Ayurveda já fala há mais de 5.000 anos, a ciência moderna vem comprovando e comprovando e corroborando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fique à vontade, pegue o seu caderninho. Se você quiser assistir se você quiser assistir a essa transmissão pelo YouTube, o link está na bio aqui do Instagram, você vai ser direcionado direto para lá. Se você quiser assistir no computador, com mais tranquilidade, né? Então, vamos falar hoje sobre o pilar do sono, um dos pilares mais essenciais para o bom funcionamento do seu corpo, das suas emoções, da sua vida por inteira. Quem não dorme bem não vive bem, e hoje você vai entender o porquê que essa frase é tão verdadeira e tão significativa. Então, bora começar, porque hoje é sexta-feira e eu sei que você quer ir para o rolê, tomar sua cervejinha ou quer ficar em casa tomando seu chazinho e assistindo um filminho, mas hoje é dia de aprender também. Então, vamos começar falando sobre o que é um sono de qualidade. O que é um sono de qualidade? Eu fiz essa pergunta nos stories do Instagram e a boa parte das pessoas respondeu que sabe o que é um bom sono de qualidade, mas muitas pessoas responderam que acham que sabem, mas não têm certeza. Então hoje eu vou tirar essa dúvida para você. Um bom sono de qualidade não é resumido somente no tempo que você passa dormindo. Muito se engana que eu durmo 8, 9 horas, eu durmo super bem. Dormir muito tempo não significa muita coisa, porque você pode dormir muito tempo, mas não dormir com qualidade. Então, um sono de qualidade é um sono que é contínuo, é um sono que é profundo, é um sono que promove relaxamento, é um sono agradável, é um sono estável, é um sono restaurativo. Um dos principais objetivos da gente dormir é que a gente possa restaurar os níveis hormonais, que a gente possa recuperar os nossos tecidos corporais, os nossos músculos, equilibrar o nosso corpo e fazer uma limpeza interna. Afinal de contas, quando a gente está dormindo, o nosso corpo pode direcionar energia que ele gasta através dos sentidos, ele pode direcionar essa energia que não está sendo utilizada nesses sentidos da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato, para outras coisas que são extremamente importantes, como esse processo interno que acontece dentro da gente e que a gente nem se dá conta. Então, para saber se você está dormindo bem, você tem que, primeiramente, acordar bem disposto. Se você dorme muito tempo, mas sente que acorda cansado, sente que não acorda com uma boa disposição, com uma boa vontade de viver, se você sente que acorda de mau humor, se você sente que não acorda de bem com a vida, muito provavelmente você não está tendo um sono de qualidade. E se você ficar comigo nessa aula, você vai entender o porquê que isso está acontecendo e como que você pode fazer para melhorar a qualidade do seu sono e começar a viver uma vida muito mais agradável, porque todo mundo sabe que aquela pessoa que não dorme mal, né, não é uma pessoa tão agradável assim. Então, se você acorda irritado, cansado, passa o dia com dor de cabeça, sonolência durante o dia, dorme, mas sempre sente que precisava dormir um pouco mais, isso são alguns dos sinais de que o seu sono não está sendo de qualidade. Alguns estudos mostraram que alguns indivíduos precisam dormir de 7 a 8 horas por dia, indivíduos adultos.
E crianças precisam dormir entre 9 até 10, ou dependendo da idade da criança, se for muito bebezinho, de 11 a 12 horas por dia. E a Ayurveda explica isso. Olha só que louco. A ciência moderna vem e fala: adultos têm que dormir de 7 a 8 horas, crianças têm que dormir de 9 a 10 horas e crianças têm que dormir de 11 a 12 horas, porque elas estão em fase de crescimento. E a Ayurveda diz pra gente que a gente tem 3 fases da vida: a fase Kapha Dosha, a fase Pitta Dosha e a fase Vata Dosha. A fase Kapha Dosha é a fase que compreende ali a primeira infância, a adolescência e o comecinho da fase adulta. A fase Pitta Dosha, que começa ali a partir dos 22, 23, 24 anos e vai até os 50, 55 anos, é a fase Pitta, onde a gente está ativo, trabalhando, realizando no mundo. É onde o nosso corpo ele não está crescendo mais, a gente está se expandindo agora. Mas na fase Kapha, é a fase... O que é Kapha Dosha? Kapha Dosha é construção. Kapha Dosha é aquele que constrói tecidos, é aquele que faz as coisas se conectarem e crescerem, expandirem e se formarem dentro do nosso corpo. Então, Kapha Dosha é responsável pelo nosso crescimento. E na fase de infância, onde a gente precisa de mais e mais e mais Kapha Dosha para a gente crescer, e a gente precisa do GH, o hormônio do crescimento, que só é secretado quando a gente está em sono profundo, a gente precisa dormir mais para liberar mais o hormônio do crescimento, para que assim a gente possa crescer mais forte e saudável. Kapha Dosha é o responsável também pelo nosso sono. Se a gente não tem um Kapha Dosha bem equilibrado, e o que é o Kapha Dosha também? É a untuosidade, é a oleosidade, é o peso, é a estabilidade do nosso corpo. Se a gente não tem um bom Kapha Dosha, a gente não consegue dormir adequadamente, e a gente não consegue crescer adequadamente, e a gente não consegue entrar em sono profundo, e a gente tem uma má formação de tecidos. Então, crianças precisam dormir mais, adolescentes precisam dormir mais. Por isso que a nossa mãe mandava a gente dormir cedo, porque tinha que acordar para ir para a escola. Eu não sou um exemplo disso, porque, como eu mencionei essa semana, né, eu já saí até em reportagem do jornal Hoje sobre jovens que dormiam durante o dia na aula e passavam a noite acordados. Eu era viciado em jogos online, então eu passava a noite inteira jogando com os meus amigos online e dormia 3, 4, às vezes 2 horas por noite, e isso se perpetuou durante muito tempo na minha vida. Porque depois eu comecei a trabalhar com edição de vídeo e era comum para mim virar noites, virar madrugadas trabalhando, editando vídeo. E isso tinha uma consequência na minha saúde mental, emocional e física. Eu ficava muito doente quando eu era adolescente, muito doente. No início da minha fase adulta também. Eu ia muito para o hospital, eu tinha muita amidalite, eu ficava muito doente. Eu tinha muita falta de foco, eu me dispersava muito, eu era muito irritado, eu era muito impulsivo, eu tinha pouca inteligência emocional. A minha resposta imediata era sempre impensada, era sempre inconsequente. Eu estava sempre irritado, eu acordava mal, eu acordava bravo, não queria falar com ninguém, eu odiava a escola, eu sempre chegava de mau humor na escola, eu odiava os professores, eu odiava o ambiente escolar, eu odiava tudo, eu era aquele jovem que odiava tudo, porque eu dormia mal. Hoje eu consigo compreender isso, mas, né, naquela época eu não conseguia. E se você está me ouvindo aqui, e se você tem filhos, filhas, saiba que a gente pode não ter tido o benefício dos nossos pais saberem essa informação que eu estou passando para você, mas os seus filhos podem ter. Então saiba que se os seus filhos quiserem dormir um pouquinho mais, está tudo bem, eles estão crescendo, tá? Então vamos ter um pouquinho mais de amor com o sono das crianças e dos adolescentes. Falando em GH, falando em hormônios, né? Existem alguns hormônios aqui que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala da qualidade do sono. Se a gente tem um bom sono, alguns hormônios são secretados para que a gente possa ter uma boa noite de sono, e se a gente tem uma boa rotina também. Então a gente tem a melatonina, que é liberada quando o clima fica escuro, quando o tempo ali fora fica escuro, quando a gente está em uma boa harmonia com o ciclo circadiano, a gente consegue liberar a melatonina, a gente vai desligar as luzes, desligar as telas, desligar as influências, né, das luzes
não naturais, e aí o nosso corpo vai entender que está na hora de dormir. Quanto mais luzes artificiais a gente se expõe durante a noite, menos melatonina o nosso corpo solta, menos o nosso corpo entende que está na hora de dormir. E aí você acha que precisa trabalhar mais, produzir mais, consumir mais, fazer mais coisas, e aí você só vai dormir mesmo quando você está totalmente cansado. Outro hormônio muito importante que eu já falei bastante sobre ele na aula do café é a adenosina. A adenosina ela vai sendo liberada ao longo do dia e ela é o hormônio que informa que o nosso corpo está cansado. E quando o nosso corpo está cansado, ele precisa dormir. E quando junta a melatonina com a adenosina, elas formam um combo, né? Esses hormônios formam um combo que promove uma boa sensação de preciso dormir, e aí você vai descansar. Se você toma café, consome açúcar, toma chá verde, chá preto, né, come chocolate 6 horas antes de deitar, 2 horas antes de deitar, 1 hora antes de deitar, o seu corpo bloqueia a adenosina, o seu corpo fala, não tem adenosina aqui. E aí você está exposto à luz artificial, seu corpo fala, não vai ter melatonina aqui. O que acontece? Você não vai ter sono, você vai ter insônia, você não vai ter vontade de dormir. E aí tudo vai começar a descambelhar e a gente vai ver as consequências disso, né, aqui. Então eu vou trazer algumas das consequências que a gente tem como uma má qualidade de sono na nossa vida. Algumas, tá? Não todas, porque senão eu ia ficar aqui a aula inteira falando só sobre essas consequências. Mas algumas das consequências que a gente tem por uma má noite de sono, por uma má qualidade de sono, você fica mais suscetível a derrames, a infartos, a pressão alta, diabetes, obesidade, depressão, cansaço emocional, falta de concentração, mudanças de humor, falta de autocontrole, menor discernimento, falta de foco, entre várias outras coisas. E olha só que interessante, pessoas que dormem pouco tendem a ter um apetite desregulado. E esse apetite desregulado leva elas a comerem ou em excesso ou alimentos mais gordurosos, porque o nosso sono também nos dá prazer. Se a gente não tem prazer, a gente acorda mal, a gente vai buscar prazer aonde? Na alimentação. E aí a gente come comidas gordurosas. E as comidas gordurosas mais calóricas vão fazer com que a gente tenha diabetes, vão fazer com que a gente tenha pressão alta, vão fazer com que a gente tenha obesidade. E aí, quando a gente fica obeso, a gente começa a roncar. O ronco é um dos principais fatores que prejudicam uma boa noite de sono. Olha só que doido. O ronco é uma das coisas que prejudicam. E quando a gente está obeso, a gente dorme mal, a gente ronca, a gente tem a apneia do sono, e aí a gente entra cada vez mais num ciclo vicioso de adoecimento que a gente nem sabe mais por onde começar a tentar resolver isso. Porque é tanta coisa para resolver que a gente já nem sabe mais o que fazer. O que as pessoas fazem quando chegam nessa situação? Elas começam a tomar remédio para dormir. Elas começam a tomar remédio para apagar o corpo, porque o corpo delas já não está dando mais conta do recado. E aí a gente não sabe mais por onde começar. Por isso que um dos principais pontos da Ayurveda, quando a gente fala de tratamento ayurvédico, é identificar qual é o fator causativo do adoecimento. Porque se a gente não identifica o real fator causativo do adoecimento, até mesmo para uma depressão, até mesmo para uma obesidade, a gente não consegue resolver o problema. A gente fica tentando resolver pontos que não se conectam entre si. Então é muito importante a gente observar essas coisas. Uma das consequências também, quando a gente fala de um sono desequilibrado, é que são liberadas citocinas, que são proteínas dentro do nosso corpo, que elas são pró-inflamatórias. E essas citocinas pró-inflamatórias aumentam as chances da gente sofrer com inflamações ao longo de todo o nosso corpo, e essas inflamações, proteína mais inflamação é igual a aumento do risco de câncer. Então, não dormir bem também aumenta o risco da gente sofrer com deficiências dessas proteínas que vão ocasionar em um possível câncer em algum momento da nossa vida, tá? Então, dentro do conceito da Ayurveda, a gente vê lá que existe
um conceito que se chama Vegadharana. Esse Vegadharana é basicamente a não supressão das nossas necessidades corporais. Eu já falei isso num vídeo que eu falei sobre sagrado feminino na Ayurveda. O conceito de sagrado feminino dentro da Ayurveda também compreende essa não supressão das nossas necessidades corporais. Vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, vontade de arrotar, vontade de peidar, vontade de comer, vontade de dormir, entre várias outras coisas. Vontade de tossir, vontade de bocejar, vontade de espirrar. Toda vez que a gente suprime uma necessidade corporal, a gente está indo contra o movimento natural do nosso próprio corpo. E isso aumenta as chances da gente adoecer, porque toda vez que a gente suprime uma necessidade natural do nosso corpo, a gente abaixa a nossa capacidade de imunidade. Vocês compreendem como tudo vai se conectando? Vocês conseguem ver o desenho, ou é só na minha cabeça que vai se formando uma teia muito doida, onde eu consigo ver as coisas todas se conectando e fazendo um grande boom na minha mente? Porque quando a gente... É uma coisa tão simples, né? Poxa, se eu tô com sono, eu vou dormir. Não é assim que os bichos fazem? A Ayurveda parte desse princípio que a gente precisa observar a natureza. Quando os bichos sentem sono, eles vão dormir. E a gente não, a gente sente sono e a gente toma um café. A gente sente sono, a gente liga uma série. A gente sente sono, a gente vai fazer outra coisa. A gente come. A gente quer brigar com o sono. Ah, não, é sexta-feira, eu vou ficar um pouco mais acordado. Eu já durmo cedo todos os dias. Já acordo cedo todos. Hoje eu vou dormir mais tarde, né? Quem nunca? Quem nunca? Eu já fiz isso. Quando eu trabalhava com animação e edição de vídeo em lugares fixos, antes de ser freela, né? Que eu trabalhava em lugares... Eu lembro que chegava sexta e sábado, eu brigava com meu sono, eu falava, não, hoje eu vou dormir mais tarde, eu vou aproveitar a noite, porque eu já tenho que dormir cedo todos os dias. Eu suprimi a minha necessidade natural. E a consequência disso era a diminuição da minha imunidade, por isso que eu vivia doente. Literalmente eu vivia doente. Então, a imunidade, na visão da Ayurveda, ela parte também de três pilares essenciais. Para a gente conseguir ter uma boa imunidade, a gente precisa ter três pilares essenciais em equilíbrio dentro da nossa vida e dentro da nossa rotina. Esses três pilares essenciais, eu já falei deles também, são o famoso Trayopastamba, que são Ahara, alimentação, Nidra, sono e Brahmacharya, o bom manejo da nossa energia sexual. E essa energia sexual, ela compreende muita coisa, que eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, a gente pode fazer uma aula só sobre ela. Mas eu já falei bastante sobre ela também na aula de silêncio, que eu fiz com o Yuri, que é uma aula que está só salva aqui no Instagram, e é o único vídeo que não tem legenda. Se vocês quiserem assistir, foi uma das melhores aulas que eu fiz aqui com o meu irmãozão Yuri, que a gente falou bastante sobre esses três pilares. E para a Ayurveda, quando a gente não tem esses três pilares em equilíbrio, alimentação, sono e bom manejo da nossa energia sexual, a gente tende a diminuir a capacidade imunológica do nosso corpo. Por isso que nos clássicos da Ayurveda a gente encontra muito bem descrito que uma pessoa com uma boa alimentação, com um bom sono e com um bom manejo dessa energia sexual é uma pessoa que tem uma saúde de ferro, é uma pessoa que tem uma saúde invejável. Então, se a gente não observar o que a gente come, como a gente dorme e como a gente utiliza a nossa energia sexual, que nada mais é do que a energia que faz com que a gente consiga se manifestar aqui no mundo de forma adequada, a gente vai ficar doente. Quando a gente dorme, o nosso corpo direciona a nossa energia para lugares importantes. Se a gente come antes de dormir, o nosso corpo tem que ficar direcionando energia para a digestão e ele não consegue mandar lugares. Por isso que a alimentação tem o seu horário, tem a sua qualidade, tem a sua forma correta de ser feita. A energia sexual, a boa conduta da energia sexual também tem a sua forma correta de ser feita. Inclusive o ato sexual tem a sua forma correta de ser feita,
para que a gente não desgaste ou direcione essa energia tão importante, tão vital, de forma inadequada. Olha lá, o Yuri entrou a hora que eu falei dele. Te amo, irmão. Salve, salve. Tá? Então, olha só que interessante. Um estudo feito pela revista científica Sleep demonstrou a relação entre sono e imunidade. Vamos falar um pouquinho de medicina moderna também. De 164 voluntários que tiveram o hábito do seu sono monitorados durante uma semana, olha só, aqueles que dormiam menos de 6 horas por noite tinham 4,2 vezes mais chances, ou seja, tinham 4 vezes mais chances de serem infectados pelo vírus influenza A, o vírus da gripe. E aqueles que dormiam menos de 5 horas tinham 4 vezes e meia mais chances de sofrerem por essas infecções de vírus. E tiveram outros estudos que foram feitos durante a pandemia que pessoas que dormiam menos tinham uma resposta imunológica às vacinas de 50% menos do que aquelas que dormiam bem. Então, o nosso sono, ele é responsável direto pela nossa imunidade. Direto. Tanto a imunidade do nosso corpo, quanto a imunidade dos auxílios que a gente coloca, né, como auxílios externos, né, dentro do nosso corpo. Então, se a gente não dorme bem, a gente não consegue atualizar o nosso sistema de defesa, porque ao longo do dia a gente entra em contato com diversos organismos, diversos vírus, diversas bactérias, e o nosso corpo está todo o tempo ali se defendendo deles. Quando a gente dorme, rola tipo um upgrade desse sistema operacional aqui dentro, que faz com que a gente consiga estar sempre atualizado para se proteger desses vírus, bactérias e afins que a gente entra em contato durante o dia. Quando a gente dorme mal, o nosso corpo está direcionando energia para outros lugares que não para esse sistema imunológico, e aí esse sistema ele fica defasado. Por isso que a gente fica mais doente quando a gente não tem um bom sono de qualidade. É uma matemática simples. É um processo fácil de visualizar quando é falado assim. Ou sou só eu que consigo visualizar fácil? Tá fácil para vocês visualizarem isso que eu estou falando? Essa sequência de acontecimentos está clara para vocês? Fala aqui para mim nos comentários, por favor, só para eu saber se vocês estão me acompanhando. Então, o nosso sono, ele tem só esse papel na nossa vida, tá? Ele é só isso importante. Então, a gente já falou o que é um sono de qualidade, a gente já falou as consequências de um sono desequilibrado, sim, massa. E a gente já viu qual a importância de não suprimir as nossas necessidades corporais. A gente pode fazer uma aula só sobre isso, que é uma aula bem especial também. E a gente viu aqui sobre a imunidade. Então, o que influencia o nosso sono? Quais são os fatores que influenciam o nosso sono? Vocês têm consciência de quais são os fatores da vida de vocês que influenciam o sono de vocês? Eu já falei algumas vezes, mas nunca vou cansar de repetir. São 4 os fatores principais causativos de adoecimento de acordo com a visão da Ayurveda. E eu quero saber se vocês concordam com a visão da Ayurveda, porque de nada adianta falar se a gente não concordar. O primeiro fator causativo do adoecimento é a nossa mente. Se a nossa mente não está boa, a gente fica mais suscetível a adoecer. O segundo fator é a rara, a alimentação. O terceiro fator é a nossa rotina diária. E aqui dentro da rotina diária entra também o nosso sono. E o quarto fator são as nossas companhias. Né? São as nossas companhias. Então, ontem eu postei um vídeo sobre se priorizar, né? Sobre respeitar as nossas individualidades. Quem nunca esteve numa viagem de amigos em que você foi julgado por querer dormir cedo? Ou julgou o amiguinho que queria dormir cedo? Não, porra, estamos na viagem, vai dormir já. Não, vamos aí. Para mim era bem comum. Quem nunca esteve em um relacionamento onde a pessoa A queria dormir e a pessoa B queria que ela ficasse mais um pouco com ela, porque elas mal se viram durante a semana. E aí você tinha que ficar lá brigando com o sono para não dormir,
para ficar um pouco mais com a pessoa, para ver aquele filme, para ver aquela série. Então, dentro da visão da Ayurveda, existem alguns fatores, e não só da visão da Ayurveda, mas também da ciência moderna, aqui eles se complementam muito, que influenciam diretamente o nosso sono. E eu quero que você preste bem atenção nesses fatores que influenciam o seu sono, para ver qual deles que pode estar influenciando mais no seu dia a dia, na sua rotina do sono, para que você possa começar a fazer os ajustes necessários e assim começar a ter uma qualidade melhor de sono e assim melhorar a sua imunidade e assim melhorar a qualidade da sua vida. Então, o primeiro deles é a sua rotina. Uma pessoa que dorme bem, acorda bem, vive bem o dia e, consequentemente, ela faz isso se tornar uma bola de neve positiva. Uma pessoa que dorme mal, acorda mal, come mal, como eu falei no exemplo da obesidade, que a pessoa acorda mal, né, come mal, e aí digere mal, e aí fica com sono durante o dia e provavelmente dá aquela dormidinha à tarde, no final da tarde, acorda sem sono, come mal, 10h30 da noite está comendo um lanchinho, 11h30 da noite está comendo um docinho, e dorme mal e acorda no dia seguinte e vive assim sucessivamente. Então a sua rotina tem um fator influenciável, tem um fator de influência gigantesco dentro da qualidade do seu sono. Observa a sua rotina, observa a sua rotina. Eu sei que hoje a rotina é muito suscetível aos horários de trabalho, às necessidades das crianças, caso as tenha, às necessidades da vida, né? Mas a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer nesse momento e começar a se esforçar para caminhar na direção daquilo que é o ideal, mesmo que o ideal seja algo inatingível, mas que sirva somente para que a gente tenha um direcionamento. As suas emoções têm um fator decisivo. Se você já tentou dormir pensando naquela coisa que você deveria ter falado para aquela pessoa, para aquela coisa que você deveria ter feito, para aquela coisa que você ou não gostaria de ter feito. Você já foi dormir com aquela preocupação, pensando, mano, como que eu vou pagar o cartão amanhã? Como que eu vou pagar o plano de saúde? Como que eu vou pagar isso e aquilo? Você já foi dormir com essa sensação? Você sabe o quão importantes são as emoções para uma boa noite de sono. É claro que nem sempre a gente tem as condições adequadas e ideais para que a gente possa ter uma boa noite de sono. Mas se a gente começar a prestar um pouquinho mais de atenção, tentar resolver os problemas e as pendências pela parte da manhã, ao invés de deixar pela noite. Se tem um problema com o cônjuge, tenta conversar pela manhã, onde os dois estão um pouco mais relaxados, se ambos dormiram bem. Porque se deixar isso para a noite, isso vai afetar o seu sono. E vocês vão dormir mal, e vão acordar mal, e vai entrar numa sequência de acontecimentos que essas emoções só vão piorar. Então, o melhor momento para a gente resolver pendências e questões desafiadoras na nossa vida é pela parte da manhã, onde a gente tem mais disponibilidade, onde a gente tem mais autocontrole, onde a gente tem mais clareza das nossas emoções e dos nossos pensamentos. E aí vai ter gente que vai falar, nossa, Gustavo, mas eu acordo mal, eu acordo cansada, eu não acordo bem, eu acordo sem querer falar com ninguém. Então eu tenho uma notícia para você, o seu sono não está sendo de qualidade. Tá? O seu sono não está sendo de qualidade. As companhias influenciam diretamente o seu sono, né? Como eu já falei anteriormente. Então, se você tem filhos que dormem tarde, você vai dormir tarde. Então, se você tem pais, se você é um filho e tem pais que dormem cedo, e você pega esses hábitos deles, você já começa a construir uma rotina muito melhor. Se você tem um companheiro ou uma companheira que entende a importância disso, vocês conseguem construir uma rotina muito melhor. Tudo é moldável. Tudo é moldável. Os seus pensamentos. Tudo aquilo que você pensa ao longo do dia, tudo aquilo que você pensa durante a noite, influencia diretamente o seu sono. Então, observa o que você tem deixado para pensar. Ah, depois eu vejo isso, depois eu vejo aquilo. Pessoas que têm o hábito de deixar para depois, para pensar depois, para lidar depois, para resolver depois. Esse depois, muitas vezes, é a hora que a pessoa está em silêncio, no escuro, que é antes de dormir. E isso vai ter uma influência direta no seu sono também. O uso de drogas e substâncias enteógenas ou alucinógenas também tem um efeito direto no sono. Não só no sono, mas também na alimentação e tudo mais.
Pessoas que fumam maconha 6, 7, 8 horas da noite, vai bater a larica 10, 10 e meia, 11 horas da noite. Essa pessoa vai dormir meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, com a barriga cheia. Ao invés do corpo conseguir direcionar energia para o sistema imunológico, para o sistema linfático, para o sistema hormonal, para o sistema corporal, muscular, esse corpo vai estar direcionando toda a energia para conseguir digerir aquele alimento. Essa pessoa vai ficar mais leve, porque a fumaça agrava o vata, e essa pessoa não vai dormir bem também, tá? Uso de remédios, né? Pessoas que ficam dependentes dos remédios para dormir, para acordar, para viver, para ter foco, para ter disposição, né? Quanto mais você depende de remédios, menos saudável você tá. E isso é algo que não preciso nem dizer por aqui. Alimentos muito picantes, oleosos ou em excesso, principalmente depois das 5h30, 6 horas da tarde, devem ser evitados, porque eles vão ser difíceis de digerir ou eles vão te estimular demais e você não quer excesso de estímulo e você não quer algo difícil de digerir antes de dormir. Bebidas gaseificadas, que vão aumentar o excesso de ar dentro do seu corpo, vão te dar gases, vão dificultar a sua digestão e você também, consequentemente, vai ter dificuldade para dormir. Estimulantes como café, açúcar e chocolate, como eu já falei aqui, ansiedade, né? Problemas mal resolvidos, falta de presença, tudo isso influencia diretamente o seu sono. Então, vale a pena você observar qual desses pontos que mais está agindo aí no seu dia a dia e tentar, dentro da medida possível, desse momento aqui e agora, começar a fazer pequenas mudanças que te levem na direção de uma resolução desses pontos o quanto antes. Já são 6h51 e eu tenho mais um monte de coisa para falar. Então vamos falar do sono de cada dosha. Eu postei um vídeo essa semana aqui no Instagram, né, sobre o sono de cada dosha, e eu sei que muitas pessoas gostaram e ficaram em dúvidas. Mas o sono de cada dosha tem qualidades e características muito específicas e eu vou dar uma passada breve aqui, porque se você quiser assistir mesmo ali, o vídeo está lá, mas é importante falar. O sono de cada dosha. Pessoas de vata dosha predominante tendem a ter um sono mais leve, tendem a ser mais suscetíveis a ruídos, barulhos, luzes e qualquer outra influência externa. Essas pessoas precisam de um quarto escurinho, precisam de um quarto quentinho, elas são frias, elas são instáveis, elas precisam de peso. Ou seja, a cama ideal para um dosha vata, presta atenção, a cama ideal para um dosha vata é aquela cama que o cobertor ele é mais pesado, ele promove estabilidade e um certo peso. A cama ideal para um vata dosha é uma cama que não seja tão dura, porque vatas já tendem a ser um pouco mais durinhos, porque eles já têm uns ossos um pouco mais sobressalentes, tá? Então uma cama um pouco mais macia. Vata dosha precisa que seja compactado para conseguir dormir bem. Então, vatas gostam e se beneficiam de ter uns 2, 3 travesseiros na cama para que eles possam abraçar e preencher os espaços vazios, para que esse espaço seja preenchido e traga mais estabilidade, peso, conforto, coisas que podem faltar para pessoas com esse dosha predominante. Tá? O sono de vata dosha, os sonhos de vata dosha, tendem a ser sonhos muito malucos, alucinógenos, voam, veem bichos muito malucos, fazem coisas muito malucas, vivem realidades paralelas, podem ser mais suscetíveis a pesadelos. Quando acordam durante a noite, têm um pouco mais de dificuldade para voltar a dormir. São pessoas que são levemente ansiosas, né? Então, se acordam durante a noite, já querem, meu Deus, eu preciso fazer coisa. Será que eu volto a dormir? Será que eu não volto a dormir? Nossa, já podia ser 7 horas para eu estar fazendo coisa. Pessoas de vata dosha precisam de um calorzinho. São as que tendem a ter mais tendência à insônia. A insônia natural, tá? Não insônia gerada por ansiedade ou por esses fatores que eu falei aqui anteriormente que influenciam negativamente o seu sono. Aquela insônia natural mesmo, dificuldade de dormir, dificuldade de ter peso e estabilidade para conseguir dormir. Uma dica que eu dou para vocês, vatinhas, 3 gotas de óleo de gergelim com 2 gotas de óleo de laranja doce. Esquenta bem e faz uma massagem nos seus pés. Bota uma meia que você vai ter uma noite de muita qualidade na sua vida, tá? Pessoas pita,
O sono da pessoa Pitta é um sono que a pessoa tende a se mexer bastante, tende a sentir bastante calor. São pessoas que preferencialmente deveriam dormir sozinhas, porque qualquer companhia ou presença de outras coisas, tipo pets, companheiros, companheiras, filhos, vão atrapalhar o sono dessa pessoa. Essa pessoa tende a ser aquela que chuta, que dá bica, que dá soco na pessoa que está dormindo junto com ela. Não de propósito, obviamente. Pessoas pita dosha tendem a ser bem quentes e por isso a cama dos pitas deve ser uma cama um pouco mais monástica, um cobertor não tão pesado e não tão quente, um travesseiro ali confortável, uma cama um pouquinho mais dura e nada mais. Se tiver muita coisa na cama do Pita Doxa, essa pessoa não vai dormir bem, porque ela vai ficar tirando as coisas. É aquela pessoa, eu tô falando aqui por mim, tá? Eu tenho muita predominância de Pita Doxa. Se eu dormir com 2 cobertores e 2 travesseiros na cama, eu vou acordar no dia seguinte com um cobertor e um travesseiro no chão. E vou acordar só com um cobertor e um travesseiro perto de mim. É assim que acontece. Os sonhos de Pita Doxa são sonhos bem agitados, falam. Uma coisa interessante, Vata Doxa tem muita dificuldade de lembrar o que sonham, enquanto Pita Doxa consegue lembrar com bastante clareza do que sonha e lembram e normalmente fazem tarefas, trabalham, conversam, resolvem problemas, correm atrás, né, brigam, entram em atritos, fazem coisas, são aquelas pessoas que tendem a acordar meio cansado, não cansado físico, mas aquele cansaço mental de falar, nossa, trabalhei durante a noite, viu? Pita Doxa trabalha durante a noite, viu? Vai embora e vai longe. Pitas precisam de um quarto um pouco mais fresco, não tão quente, porque senão vão ficar suados. E eu vou falar aqui para vocês, daqui a pouquinho, as condições ideais do nosso corpo para que a gente tenha um bom sono, para você observar se o seu corpo está bom ou não para dormir também, porque isso influencia diretamente. Pitas tendem a acordar bem dispostos, a já sair da cama já fazendo 1 milhão de coisas, varrendo o quarto, varrendo a casa, já fazendo, botando café, blá, 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 acordam no 220, parece que nem dormiram. E tendem a negligenciar o sono também. São as pessoas que têm mais tendência a ignorar a hora de dormir porque querem continuar fazendo coisas. Capas doxa são aquelas pessoas que são mais pesadas, são mais letárgicas, que demoram a sair da cama depois de acordar. São aquelas pessoas que já têm bastante peso e densidade, então precisam de uma cama bem sólida, bem rígida, bem durinha, porque se for confortável demais, essas pessoas não vão conseguir sair da cama. O ideal para o capa doxa é que eles durmam com uma janela aberta, para quando o sol nascer, a luz do sol já iluminar a cara deles ali, ó, bora acordar, bora levantar, porque senão, se ficar ali na caverninha, no escurinho, no quentinho, no confortável, vai dormir 10, 12, 15 horas, se deixar, não pode, não é bom, tá? Capadoxa tendem a ter sonhos mais pesados e letárgicos também, que comem, que fazem trabalhos maçantes, que fazem coisas mais estáveis, sabe? Que namoram e coisas do gênero, assim. Capa é aquele peso, né? Aquele lento. Eita, coisa boa. Capadócia é o responsável pela qualidade do nosso sono, né? Então, Capadócia precisa estar em equilíbrio para que a gente possa ter uma boa noite de sono. O sono é um resultado de um capa saudável com tamas saudável. O que é tamas? Tamas é a qualidade da mente que promove estabilidade, não ação, uma letargia. Quando saudável, né, tamas promove essa não ação tão necessária para que a gente possa conseguir dormir. Já fiz vídeo sobre Raja Sattva e Tamas aqui no perfil do Instagram também, então se você está com dúvida, vai ali que tá as 3 qualidades da mente, tá? Então, essas são algumas características do sono e da cama ideal e até do quarto ideal para cada um dos doshas. E agora olha só uma coisa que interessante. Ao longo do dia existem horários de predominância dos doshas. Vata dosha predomina das 2 da manhã até as 6 da manhã, enquanto que Kapha dosha predomina das 6 da manhã até as 10 da manhã. Se a gente acorda depois das 6 da manhã, como o sono é uma qualidade Kapha dosha, a gente tem uma tendência a aumentar, a acumular, a agravar Kapha dosha se a gente acorda depois das 6 da manhã. A gente aumenta essa qualidade Kapha. O que é Kapha dosha mesmo? É lento, é pesado, é estável, é denso.
Então, se a gente dorme depois das 6 horas da manhã, sono Kapha-dosha. Depois das 6 horas da manhã, predominância Kapha-dosha. Junta Kapha-dosha com Kapha-dosha, a gente fica mais letárgico, denso, né? Pesado, não tão móvel assim. Por isso que pessoas relatam que acordar antes das 6 da manhã, elas acordam mais dispostas, mais elétricas, mais ativas do que pessoas que acordam 6h30, 7. Quanto mais longe das 6 horas da manhã, pior. Se você acordar às 8 horas, 9 horas da manhã, você sabe do que eu estou falando. Você acorda mal, você acorda cansado, você acorda indisposto a viver a vida. Diferente de quando você acorda ali às 4h30, 5 horas, 5h30. Tá louco, Gustavo? Se eu acordar 4h30, 5 horas da manhã, eu acordo bravo, eu acordo mal, eu nem acordo, não consigo nem sair da cama. Isso é porque você não está tendo uma boa noite de sono de qualidade. Isso é porque você não está tendo uma rotina de sono de qualidade. Então, a gente precisa ajustar a nossa rotina, né? O que influencia o seu sono? Rotina. Se você tem uma rotina saudável, você acorda naturalmente às 4h30, 5 horas, 6 horas da manhã, tá? Naturalmente, o seu corpo desperta, não precisa nem de despertador, o seu corpo desperta. E isso a gente consegue ir ajustando pouco a pouco com uma rotina saudável dentro da Ayurveda, tá? Então, a gente tem as predominâncias dos doshas nos horários. Depois das 10 horas da noite, Pitta dosha, que é quente, ativo, penetrante, fogo, ele começa a predominar. E se a gente entra nesse horário, Pitta dosha é o quê? Também é metabolismo, é fome. Por que que você sente fome depois das 10 horas da noite, mesmo tendo jantado às 7h30, 8 horas da noite? Por quê? Porque Pitta dosha, depois das 10 horas da noite, começa a dar fome. E você não está com fome de verdade, mas o seu corpo está em estado de metabolismo. E esse metabolismo que deveria estar sendo direcionado para limpar o seu corpo e fazer essa limpeza, essa higiene do sono, ele está sendo direcionado para outras atividades que não são as quais aonde ele deveria estar. Então a gente vai falar que Pitta dosha está fora do seu domicílio adequado naquele momento. Por isso que a Ayurveda recomenda que a gente durma antes das 9 horas da noite, para quando for das 10 às 2 da manhã, o nosso corpo tenha esse metabolismo bem direcionado. Se Vata acorda antes das 6 horas, ferrou, né? Ferrou não, né? É ótimo. Vata dosha se acordar. Na verdade, qualquer dosha, né? Acorda às 6 horas da manhã. Para mim, o ideal é acorda 4h30, 4h50, dá uma espreguiçada, dá uma meditada, dá uma caminhada, faz um exercício físico, estuda. Melhor horário de estudar é das 6 às 8 da manhã. O melhor horário de estudar. Por quê? Se Kapha dosha é denso, se Kapha dosha assimila, se Kapha dosha constrói, quando você está estudando entre 6 e 8 horas da manhã, o seu corpo vai conseguir assimilar muito melhor as informações que estão sendo passadas ali do que se você for estudar num horário pita, por exemplo, entre 10 e 2 horas da tarde. Do que se você for estudar ali num horário vata, que a sua mente ainda está meio agitada, está meio instável. O melhor horário para estudar, para aprender coisas, é o horário Kapha dosha. Olha só que bonito isso, né? Então, a gente tem aí, isso faz parte da rotina diária. Isso faz parte do Dinacharya dentro da Ayurveda, tá? Eu falo muito disso na aula 5 lá do Movimento Ayurveda, onde eu explico isso com muita clareza, com muita calma, com muita profundidade, tá? Então, se você quer aprender Ayurveda, deixo aqui o recado importante que o Movimento Ayurveda está de portas abertas para te receber, caso você queira se aprofundar ainda mais nesse mundo da Ayurveda e aprender de fato as bases e fundamentos que eu passo aqui, às vezes um pouco mais rápido, um pouco mais superficial para que a gente possa aprender o assunto da semana, mas se você quer entender os fundamentos e a base da Ayurveda de forma clara, de forma objetiva, entra para o Movimento Ayurveda, que as aulas são incríveis, mais de 12 horas de conteúdo, 9 aulas para você aprender tudo isso que eu estou falando aqui e muito mais. Então, a gente tem aí os horários ideais de cada dosha, e a gente tem mais 15 minutos de aula, então eu vou falar das condições ideais para você dormir bem de acordo com a Ayurveda. A primeira coisa é que o seu quarto seja escuro. Quanto mais influência de luz, menor vai ser o seu sono, independente do seu dosha.
A ideia e o ideal é que o seu quarto seja silencioso. Um dos motivos de eu ter saído da cidade grande, né, de ter saído de São Paulo, de não ter ficado em Salvador, foi porque eu não suporto ruído. O único ruído que para mim é aceitável é dos grilos aqui ao meu redor. Caso contrário, eu não quero. Então, um quarto silencioso é extremamente necessário, importante e essencial. Invistam em janelas anti-ruídos caso você more em cidade grande. Siga as dicas de uma cama e de um quarto ideal para cada um do seu dosha, caso você tenha conseguido se reconhecer. Importante uma coisa que ninguém presta atenção: as cores das decorações do seu pijama, da sua roupa de cama, do seu quarto, da cor da parede do seu quarto, influenciam diretamente. Uma vez eu atendi uma moça que ela tinha dificuldade de digestão. Ela tinha um acne enfraquecido. Ela não tinha uma boa capacidade digestiva. E quando eu fiz a primeira chamada de vídeo com ela, que eu olhei a casa dela, você não via parede, você via só decoração, amarelo, verde, vermelho. Mano, todas as cores possíveis da paleta de cores do mundo tinham na parede dela. Decoração para tudo que é lado. As roupas que ela usava sempre vermelha, as unhas sempre pintadas, vários adereços, anéis, colares, brincos, pulseiras, bijuterias, maquiagens. Falei, mano, seu corpo não está conseguindo digerir esse tanto de informação. O seu corpo ele está sempre saturado, tentando digerir tudo isso que está ao seu redor, porque a gente digere aquilo que a gente vê, a gente digere aquilo que a gente ouve, a gente digere aquilo que a gente sente o cheiro, que a gente sente o paladar, o gosto, a gente digere tudo. Vocês estão digerindo essas informações que eu estou passando aqui para vocês. Pessoas que estão com bom acne estão tipo, caramba, caralho, estou entendendo tudo que esse cara está falando, meu Deus, a Ayurveda é demais. E pessoas que estão com bom acne falam, meu Deus, cara louco, o que ele está falando, velho? Nossa, não, difícil demais esse negócio de Ayurveda para mim, é coisa de doido. Tudo isso é seu Agni. E aí, quando a gente tirou um pouco de informação ao redor dela, ela começou a conseguir fazer cocô. Nossa, Gustavo, o que a decoração da minha parede da sala tem a ver com o meu cocô? Tudo, tudo, porque tudo é uma coisa só. Isso é a beleza da Ayurveda, tá? Então, as cores do seu pijama, da sua roupa de cama, da sua parede, devem ser calmantes, azulzinho, aquela coisinha gostosinha, tá? Importante, deitar sempre do lado esquerdo do seu corpo, caso você vá deitar, né, de ladinho. Por quê? Porque o seu duodeno tá ali. Eu não vou entrar em fisiologia aqui agora, mas o seu duodeno ele tá virado aqui para o lado esquerdo. Se você deita para o lado direito, você não consegue fazer o movimento necessário do seu canal digestivo. E se você deita do lado esquerdo, você consegue eliminar tudo que está ali dentro do seu estômago, consegue fazer uma boa digestão caso você tenha comido mais tarde do que você deveria. Então, deite do lado esquerdo, tá? Manter os braços em uma posição confortável. Olha que louco que a Ayurveda vai. Manter os braços em uma posição confortável. Quem nunca acordou no meio da noite com aquela mão? Meu Deus, a mão dormente, né? Isso é porque dormem ali com o braço embaixo do travesseiro ou dormem com os braços aqui para cima, assim, e aí acorda com os braços doendo, o ombro doendo. Então, dorme com os braços ao longo do seu corpo, numa posição confortável. Fazer massagem nos pés com óleo, assim como eu falei para os vatas, mas quem sofre com ansiedade, capas, evitem um pouco, tá? Só se for muito necessário, porque vocês já são oleosos e pesados demais. Mas fazer uma massagem nos pés com óleos, evitar TV, computador ou qualquer tipo de tela dentro do seu quarto é extremamente importante. Evitar consumir filmes, notícias, séries, livros de terror, suspense, violência, morte, toda essa parada de estímulo de sangue, de tensão, você digere isso também, isso entra no seu sistema. Então, se for para consumir isso, consuma no período da tarde, aí no final de semana, mas não faz isso antes de dormir, não, por favor, porque isso vai influenciar diretamente, negativamente, o seu sono. Por mais que você goste, ai, Gustavo, mas eu adoro um filme de terror, tudo bem, mas isso influencia o seu corpo, isso influencia os seus sonhos, isso influencia a sua qualidade de dormir, tá? Não jantar nem muito tarde, ou seja, o que é jantar muito tarde? Passou das 8 horas da noite, já é tarde para a Ayurveda, tá? Se é para você dormir 9, já é tarde. O ideal é que você jante entre 5h30 e 6h30 da noite. É o horário ideal para a Ayurveda. Ah, Gustavo, mas eu não consigo porque eu estou no trabalho. Então, janto mais cedo, mais perto disso possível.
tá? Quanto mais tarde você jantar, pior vai ser o seu sono e você vai sofrer todas as consequências que a gente falou no começo da aula. Se você chegou depois, assiste a reprise, porque o começo dessa aula ficou do carro. Evita fumar. Por que evita fumar? Porque a fumaça aumenta a vata dosha. Vata dosha, instabilidade, ar, né? Falta de peso, leveza. Quando a gente precisa dormir, a gente precisa de peso, estabilidade, densidade. Então, vata e sono não é uma coisa boa. Quando você fuma à noite, quando você fuma ao longo do dia é horroroso, né? Mas fumar à noite, principalmente, você aumenta a vata dosha e o calor da fumaça que entra quente no seu pulmão, no seu corpo, aumenta a pita dosha. Pita dosha, quente, ativo, penetrante, também não é não são qualidades que a gente quer estimular no nosso corpo para que a gente consiga dormir adequadamente. Então, evita fumar à noite. Resolver pendências e conflitos, assim como eu falei, as questões emocionais, deixa para resolver pela manhã. Fazer a bianga uma vez por semana é extremamente benéfico. Gustavo, o que é a bianga? É a massagem com óleo ao longo do corpo. A gente pode fazer uma aula só sobre isso também. Exercícios leves no final do dia. Não é fazer aquela musculação, não é fazer um exercício. Mas, se você sente que está muito agitado, que está com muita energia no seu corpo, fazer exercícios um pouco mais leves, não tanto, não que te levem à exaustão, mas que te levem a um gostosinho, a um relaxamento, pode ser benéfico para você, tá? Caso você tenha dificuldade de dormir. Se você sente ardência nos olhos, pinga 2 gotinhas de água de rosas em um algodão e deita e coloca esse algodãozinho com as águas de rosas em cima dos seus olhos. Você vai sentir um relaxamento bem gostosinho também. Música calmante, bem baixinha, uma música de preferência que não tenha voz, músicas instrumentais. Eu adoro uma playlist no Spotify que chama Viola Caipira. Nossa, só o violãozinho ali. Ó. Não que eu ouça isso para dormir, porque eu tenho zero dificuldade para dormir. Mas, puxa vida, eu adoro essa playlist de Viola Caipira. Recomendo muito para vocês, caso vocês gostem dessas coisas meio doidas também. E o incenso? Carol, eu diria que o melhor do cheirinho, né, seria você usar ali ou um difusor ou um aromatizador, é assim que fala? Aqueles que bota na tomada, que você bota o óleo essencial e ele solta o cheirinho. Eu recomendaria isso ao invés do incenso, tá? Tudo que é fumaça é leve, é instável, aumenta a vata dosha. Então, de noite, você não quer ter fumaça perto de você. Então, o melhor seria que você tivesse ali algo sem a fumaça, mas com os benefícios da aromaterapia, tá? Então, se você tiver aquele difusor de cheirinho, que você bota na tomadinha ali, perfeito. Ou então aqueles colarzinhos que você pinga ali, aromaterapia é show, bom demais. Quais são as condições ideais para o corpo ter um bom sono? São 3 condições ideais para o seu corpo, que você vai observar aqui agora. E todas elas estão muito conectadas à capa dosha. Não estar quente nem frio demais. Por que não devo fazer exercício até a exaustão? Porque senão seu corpo vai ficar quente demais. Mas, se você tiver frio, se você estiver num lugar frio, você pode fazer um pouco de exercício para dar uma aquecida no seu corpo. Depois você vai e toma aquele banhozinho morno, bota aquele pijaminha confortável e vai dormir confortável no quarto quentinho, gostosinho. Então, seu corpo não deve estar quente nem frio demais. Seu corpo não deve estar seco demais. O nosso corpo, ele é ele precisa estar untuoso. Um corpo 100% seco é um corpo que está morto, literalmente falando, né? A múmia é morta, ressecada, pá. E o bebezinho é aquela bolinha de gordura gostosa. Então, o nosso corpo, para ele estar em um bom funcionamento, ele precisa ter uma mistura adequada de água e de óleo. E quando esse corpo está untuoso, bem umectado, bem hidratado, ele consegue dormir melhor, mas sem muito muco, né? Se tiver em excesso também não é bom. Então precisa estar bem no equilíbrio ali para que a gente possa promover essa untuosidade, ela promove densidade, estabilidade, que é a qualidade do kapha dosha, né? Kapha é também essa untuosidade saudável dentro do nosso corpo. Então, um corpo untuoso é um corpo que dorme bem. Um corpo seco é um corpo que dorme mal. Por isso que vatas, que tendem a ter um corpo mais seco, tendem a dormir
não tão bem, tendem a sofrer com insônia, tendem a sofrer com ansiedade, tendem a acordar no meio da noite por N motivos. E ter um bom Agni é o terceiro pilar. Se você não tem um bom Agni, você não vai dormir bem. Falando em Agni, para quem não sabe, na semana que vem, dia 7, 8, 9 e 10, eu estou preparando 4 aulas para dar para vocês sobre Agni, sobre a sua capacidade digestiva, tudo que você precisa saber sobre Agni para ter uma vida mais saudável e melhor. Essas aulas vão ser gratuitas, eu vou dar essas aulas de graça, de presente para vocês e vou deixá-las disponíveis durante uma semana, depois eu vou deixar elas liberadas só para quem está dentro do movimento Ayurveda. Então, se você quer aprender sobre Agni, se você quer aprender sobre capacidade digestiva, como manter um bom Agni, como ter um bom Agni para te auxiliar na sua vida, dia 7, 8, 9 e 10, eu vou dar essas 4 aulas gratuitas. Eu vou passar mais informações amanhã e domingo no Close Friends. Então, se você já está lá dentro, massa, você vai receber essas informações esse final de semana. Se você não está no Close Friends ainda, me manda uma mensagem depois por direct falando: Gustavo, eu quero entrar no Close Friends porque eu quero assistir as aulas de Agni, que eu vou te botar lá e você vai receber essas informações. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero dar essas aulas só para quem está realmente comprometido e interessado em aprender a Ayurveda e aplicar a Ayurveda. Então, eu preciso dessa barreira de entrada mínima, que é mandar uma mensagem para mim no direct para que eu saiba que você realmente tem interesse. Então, se você quer aprender sobre Agni, me manda uma mensagem, eu quero, que eu vou te botar no Close Friends, e semana que vem a gente vai ter esses 4 dias seguidos de aula sobre Agni, para você aprender tudo que você precisa saber sobre o fogo digestivo, para não ter mais dúvidas e para poder cuidar do seu Agni da forma que ele merece. Práticas para melhorar o seu sono. Criar uma nova rotina com horários bem definidos para dormir e acordar. Porra, você tem horário para fazer reunião, você tem horário para buscar o filho na escola, você tem horário para comer, você tem horário para fazer tudo nessa vida. Você tem horário para assistir a minha aula aqui toda quinta-feira, hoje é sexta, eu sei, mas toda quinta-feira às 19h19, e você não tem um horário para dormir. E o dormir está ali dentro dos 3 pilares mais essenciais para você ter uma boa vida, uma boa saúde. Alimentação, sono e bom manejo da sua energia sexual. Tá ali, ó, no meinho. Dormir. E você não dá importância para isso. Você dorme a hora que dá e acorda a hora que tem que acordar. Então, tenha uma rotina com horários bem definidos para acordar e para dormir. Pratique exercícios regularmente. Um corpo letárgico é um corpo que não tem um gasto energético e, consequentemente, não tem uma necessidade de dormir, de se recuperar. Então, pratique exercícios. Evite cochilos, especialmente durante o dia, especialmente cochilos longos. Dá uma descansadinha de 5, 10, 15 minutos ali depois de comer, beleza. Passou disso, já não é tão benéfico assim, tá? Especialmente no inverno, né? Então, não durma durante o dia. Se você precisa dormir durante o dia, depois de comer, é porque o seu Agni está enfraquecido. Eu vou explicar isso nas aulas da semana que vem. Se você precisa dormir durante o dia, está com sono, é porque você não está dormindo bem. Não consuma estimulantes como cafeína, já falei isso até 6 horas antes de deitar. Se você tem dúvida em relação a isso, assiste a aula de café que ficou incrível lá no YouTube, completa. Não utilize aparelhos eletrônicos antes de dormir, como eu já falei. Opte por ler livros que te tragam paz e tranquilidade antes de dormir. Não vai inventar de estudar coisas complexas e fazer coisas muito desafiadoras antes de dormir. Tome chá de cidreira, camomila ou lavanda com propriedades calmantes 40 minutinhos antes de deitar, para também, né, não vai tomar e já ir dormir, porque senão você vai acordar no meio da noite para fazer xixi, não é bom. Deixe o ambiente escuro, se certifique que o lugar que você vai dormir não seja barulhento, medite caso seja necessário, faça aromaterapia, tá? Um dia a gente pode fazer uma aula só sobre aromaterapia. E uma dica da Ayurveda, caso você faça uso, tome um copo de leite morno 40 minutos antes de dormir. Para mim é melhor do que tomar chá, tá? Eu não consumo leite, mas eu consumo leite vegetal, às vezes eu faço um leitinho de tâmara. Consuma um copo de leite vegetal ou não, morno, 40 minutos antes de dormir, caso você tenha dificuldade de pegar no sono, caso você tenha dificuldade de dormir, que você vai ver como a sua vida vai melhorar absurdamente. Essa foi a nossa aula de hoje sobre o pilar do sono. Eu espero que você tenha conseguido aprender um pouquinho daquilo que você veio buscar aqui comigo nessa noite de sexta-feira. Foi um prazer receber você por aqui. Se você conhece alguém que dorme mal, que não tem uma boa noite de sono, que tem problemas, né? Aquele amigo do trabalho que sempre chega com olheira, que sempre chega cansado, aquela amiga que fala que não consegue dormir bem,
Envia essa live para ela, ela vai ficar salva aqui no perfil, lá no YouTube também. E mande eu quero para mim lá no direct se você quer aprender sobre Agni, o poder digestivo, o fogo digestivo, que é um dos pilares essenciais para a gente ter uma boa vida com saúde. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito amor, sou muito grato pela essa troca que a gente tem por aqui. E tamo juntão, é nóis. Até já, muito amor. Eu fui.